Então, bom dia. Hoje, dia 11/5. Nós já conversamos um pouquinho e agora nós vamos iniciar a disciplina, a matéria de vírus. Então, hoje, a gente inicia falando sobre o grupo dos vírus. E aí, nós vamos chegar naquele tema que vocês estão cansados de escutar na televisão. Qual que é o tema? Você liga a sua televisão, o que está falando? Corona, vacina, tudo. Só que nós não vamos falar do que vocês estão cansados de saber. Eu vou mostrar para vocês a parte viral do DNA. Por que que o coronavírus tem tantas cepas? Onde que é que ele liga? Ah, é a proteína spike, proteína S, que se liga. Por que que ele dá tanto problema, por exemplo, circulatório, né? Só que vocês não vão aprender o que passa na televisão, vocês vão aprender o real, a parte interna. Vocês vão aprender o que passa na multiplicação dele, por que que ele é difícil, referente a algumas vacinas, tá? A gente vai falar das vacinas. Então, hoje a gente vai falar da parte específica, que eu quero que vocês tenham uma noção, que a microbiologia, ela ensina todos os grupos, mas a gente vai falar hoje dele. A aula que vem, a gente vai falar de ebola, H1N1, ebola, H1N1, deixa eu lembrar da aula. Catapora, a herpes nós já falamos, as ISTs nós já falamos, né? Todas as ISTs a gente já conversou. Então, fica um pouco mais fácil. E a gente vai falar daquelas mais contágeis, mas a gente já falou de AIDS, herpes, a gente já falou de hepatite, então algumas a gente só vai falar por cima. Mas o corona hoje, ele é mais necessário para esse início, tá certo? Lembrando que a gente vai falar da parte interna dele, nada daquelas coisinhas que o pessoal fica falando na televisão, que vocês já estão cansados de saber, de máscara, isolamento e tal. Nós vamos ver a principal parte. Fungos. A parte de fungos, qual parte, Maria? Vamos lembrar, a parte de fungos. Fungos, ele é dividido em 4 principais classes. Né, Basidiomyceta, Ascomyceta, Deuteromyceta, e a gente vai ter aí, dentro desses grupos, algumas patologias que elas são necessárias aí, tanto para o homem quanto... Eu tô bem, tô com 9,4 de microbiologia. Parabéns! Obrigado. Que beleza! Então tá. Então, o que nós vamos olhar? Essa parte das classes, né? Tem algumas doenças, mas na prova eu não vou falar para você assim, fale uma doença sobre Basidiomyceta. Não, porque eu não sei qual doença que você fez a pesquisa, né? Eu não sei ela específica. Duda, são divididos em 9 classes, só que são 4 principais. Tem livros que vêm as 9, tem livros que vêm as 4 classes com umas 20 subclasses, entendeu? Tem muito. Para vocês, tanto da área da veterinária quanto da área da odonto, a gente aborda as 4 principais, que são as que ocasionam patologias, tanto no homem quanto em animais, entendeu? Então, por exemplo, vocês viram que tinha um monte lá que ocasionava doença na soja, um monte que ocasiona doença em grãos. Então, essas eu não entrei tanto, né? Só entrei porque o Caio está aqui. Então, a gente ainda falou sobre algumas, mas a gente não falou mais, né? Porque o Caio é da agronomia, ele faz a disciplina com vocês. Então, por isso que a gente está falando um pouquinho mais. Para as meninas que foram removidas, conseguiram voltar? Me dá um ok aí. Por favor.
Ian, pergunta para mim lá no grupo, por favor, se as meninas que foram removidas do aplicativo conseguiu entrar, se tem alguém com problema. Professora, Oi, Thaína. o Cleomar tá tentando entrar. Mas não apareceu o convitinho aqui. Fala para ele cancelar e pedir de novo, que aí aparece. Então, essa parte, para quem está ainda com dúvida em fungos, a gente vai falar das principais características. O fungo não faz fotossíntese, o fungo é dividido nisso, naquilo, aquela primeira aula, certo? Então, aquela primeira aula nossa. Mas a gente vai fazer as correções dos exercícios, e no dia que a gente conseguir fazer as correções, aí vocês tiram todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Que aí, se tiver mais alguma, na véspera da prova, eu passo e a gente começa, né, a ver coisas mais específicas, combinado? Nas atividades. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem estudando, anota, que na outra aula eu ensino, mesmo estando falando de fungo, a gente fala, tá certo? Mas aí vocês vêm com a pergunta assim, professora, eu não entendi por que o fungo não faz fotossíntese. Um exemplo. Certo? Ah, porque ele não faz fotossíntese, porque ele não tem cloroplasto. Ele não é uma planta. Tudo bem? Combinadex? Então, tá. Eu vou colocar, então, a parte de vírus para vocês. Tem uma galera sem conseguir entrar, né, gente? Deixa eu ver. Cleomar só. Grace entrou. Sim, eu não vou, na prova, eu não vou abordar aquelas doenças que eu pedi para vocês sobre cada grupo. Por exemplo, eu não vou virar e falar assim, me falem sobre uma doença do ascomiceta. Não vou fazer isso. Mas as doenças que eu ensinei em aula, que são as micoses, lembra aquelas 2 slides? As micoses, a pietra negra, aquelas foi eu que dei em sala de aula. Essa sim. Entenderam? As 2 slides, desse slide aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Slide de fungos. Deixa eu ver se é esse ou outro. Ó, essas morfologias. O que é micélio? Ó, aqui, esse slide não fala tanto das doenças. Vamos por outro. Esse aqui. Sério, a gente viu aquele dia. Viu? É nesse aqui, ó, gente. Lá na... Aqui, ó. Micose superficial, que vem a tinea psoríase, micose dermatológica, subcutânea, sistemática, essa sim, que eu que dei em aula, ok? As do slide. Mas essas de dentro de cada grupo que eu pedi para vocês pesquisarem, essas eu não vou abordar em si da prova, certo? Porque cada um abordou um, cada um encontrou um, tá bom? E para relembrar, né, para vocês relembrarem, eu não coloquei data para a atividade fechar. Sabrina, já te respondendo, a atividade eu coloquei a data para vocês se organizarem, né? A Rafaela colocou um resuminho que ela faz para estudar para vocês aí, ó. Se ajudar, tá lá no grupo, tá? Obrigada, Rafa. E aí, assim, faça um mapa mental, puxa lá, puxa para cima, coloca lá base de omiceta, puxa para o outro, faz fotossíntese, não faz fotossíntese, ajuda, certo? Vai dando certo. Marília, anota aí, você me fala depois da aula, que eu vou conferir, tá bom? Anote para você me contar. Então, vamos lá, vamos começar com vírus.
Alguém não está vendo minha tela? Todos estão conseguindo ver? Alguém abre o áudio e conta para mim? Sim, tá dando para ver. Certo? Gente, ninguém mais tentou entrar, né? O Cleomar conseguiu? Alguém tá vendo ele aí? Cleomar, você tá aí? Deixa eu mandar o link lá no grupo, porque depois muita gente vai ficar sem assistir a aula. Aí quem entrar, eu vou ter que fazer chamada depois. Vamos ver. Hein, prof, olhando pelos nomes, eu acho que o Cleomar não entrou ainda não. Não, né? A não ser que ele esteja com um outro e-mail, que não tem o nome dele. Mandei o link lá. Só vou ter que fazer chamada depois para esses alunos não ficarem com falta. Então, vamos lá, pessoal. Vírus. Primeira coisa que nós precisamos de falar sobre vírus. Vocês se lembram que lá no início da disciplina, a gente falou várias vezes que vírus são seres que não são considerados vivos? Vocês se lembram disso? A gente falou muito sobre isso. Por que que vírus não é considerado um ser vivo? Pergunta de uma das atividades que eu fiz para vocês. Bora aí. Duda, responde aí. Por que que vírus não é considerado um ser vivo? Porque ele não consegue ter metabolismo como as outras células. O vírus, ele não tem metabolismo. Por que que ele não tem metabolismo? Porque ele não tem uma célula. Ele não tem um núcleo. Ele é acelular. O Bora vírus, ele... tomar café. Ô, Leandro, menino, o vírus é acelular. O que que significa isso? Não tem célula. Por ele não ter célula, como a Isabela e a Rafa e a Fabrini colocou, ele não tem núcleo. Se ele não tem núcleo, o DNA dele, ele fica específico, Francine. Então, a gente vai ter todos esses organismos aí do vírus, ele precisa de ser um parasita. Lembra, Eduarda? Você perguntou, ele é um parasita? Todas essas doenças da microscopia, da microbiologia, são parasitas, tá? O que é um parasita? Um ser que vive dentro de outro ser, utilizando todo o material como alimento, como tudo que o ser que ele está parasitando tem. Então, a bactéria é parasita, fungo é parasita, carrapato é parasita, né? Tudo é parasita, certo? Então, parasita significa que é aquele que vive dentro de outro ser se alimentando, né, das funções vitais do parasitário. Então... Professora, mas o carrapato, ele não vive dentro de outro ser, ele vive do lado de fora, pendurado. Não, estou dando exemplo do que é parasita, Leandro. Então, mas você falou que o carrapato é parasita. Não, existe vários tipos de parasita. O que eu estou falando é que parasita é aquele que vive em outro ser, parasitando. O que é isso? Ele suga, ele retira, ele pega todas as funções, né, vitais, vai depender muito, né, do animal, da forma que a gente está falando. Os microscópicos, que é a bactéria, aqueles fungos que a gente não enxerga a olho nu,
os vírus, eles são parasitas intracelulares. Eles estão dentro da célula. Agora, tem outros, né, que são parasitas extracorpóreos, como, por exemplo, piolho, como, por exemplo, carrapato, né, entre outros. Porque eles sugam do sangue, eles se alimentam do hospedeiro para viver. Isso é um parasita, ok? Eu só estou respondendo a pergunta que a Eduarda colocou ali, que se o vírus é um parasita. Sim, ele é um parasita como todos os outros. Só que olha só a diferença dele, Duda. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele é um parasita que tem que viver dentro de uma célula obrigatoriamente. Se ele estiver fora de uma célula, ele vai morrer. Porque ele não tem célula. Então, necessariamente, o vírus ele tem que estar dentro de outra célula para ele viver. Até aí, tudo bem? Todos entenderam? Coloca no chat para mim. Listen. Então, sempre o vírus precisa de estar dentro de outra célula para ele viver. Professora, mas o coronavírus fica 7 dias no corrimão da escada. Sim. Aí vem aquela segunda ou terceira aula que nós tivemos. Vocês lembram que a gente explicou sobre virulência? Virulência do tipo 1, virulência do tipo 2, virulência do tipo 3 e virulência do tipo 4. Virulência tipo 1, aquele que não tem risco para a pessoa que está com a doença e não tem risco de morte para quem pega. Virulência tipo 2 é aquele que tem risco para a pessoa que está com a doença, mas não traz risco de morte para outra. Virulência tipo 3 já tem risco para a pessoa que está e risco da pessoa que pega, como H1N1, né? E virulência tipo 4, como o Covid também, virulência tipo 3. E virulência tipo 4, como o ebola, risco de morte para quem tem, risco de morte para quem chega perto, e etc. Vocês lembram dessa aula? Que a gente falou sobre biossegurança? Todo mundo lembra? Tá gravadinha lá em cima. É uma daquelas... Mas Oi. o ebola, só de você estar perto da pessoa, você pega? O ebola é o mais virulento de todos. Só de você estar no mesmo ambiente, você pega. Nossa. E tem alto risco de morte, certo? Então, quanto mais virulento é, mais risco de morte tem, mas também ele é mais resistente. Então, por exemplo, uma pessoa que morre de gripe normal, né, uma pessoa que tem gripe normal, ela tem risco, não precisa de ser caixão fechado. Uma pessoa que morreu com H1N1 já é, né, fechado o caixão. Coronavírus já é fechado. Ebola é cremado, né, assim como o Covid também. Mas tem outras doenças que não tem necessidade, que o vírus morre junto com o corpo. Então, a Covid, H1N1, essa questão do álcool é muito importante. O que o álcool faz? Ele faz com que a parede celular, né, ou a membrana desse micro-organismo, que ele seja destruído. Então, tem que ser o 70, porque ele demora mais tempo para evaporar, diferente daquele 90, que tem tanta água, né? Então, por isso que é importante você estar passando sempre o álcool em gel, porque se aquele micro-organismo, esse vírus, estiver na mão, ele consegue destruir, né? Ele consegue destruir a principal parte. Professora, mas você lembra, Covid é virulência tipo 3 ou tipo 4? Vamos só relembrar a nossa discussão daquela aula. O ebola não pode ter nem velório, é cremado e tal. Professora, mas a Covid também não. Mas vamos lembrar o porquê que ele ficou com virulência tipo 3. Nem todos que têm Covid sentem os sintomas. Professora, mas todos não deveriam ser cremados, quem tem Covid morre, porque aí não teria tanto vírus no mundo. Que aí Não,
Ele morreria queimado junto aí. Teria que ser, Leandro, mas é muito difícil. Por exemplo, em Goiás a gente tem 2 crematórios. Um em Trindade e um outro, esqueci aonde. É muito complicado. E outra coisa, tem religiões que o ato de cremar é algo que não é aceitável. Então, entra muita questão cultural, né? Não tem como colocar para isso. Na Índia é bem enorme, né? A Índia coloca lá as tábuas assim, ó, coloca o corpo aqui em pé e coloca o fogo e crema a céu aberto. O crematório da Índia é um trem mais esquisito, né? E outros locais, quem tem dinheiro normalmente pede para cremar. Mas é muito questão cultural, dinheiro, entra muita coisa. Mas vamos entender por que a Covid não é virulência tipo 4 ainda? Por quê? Tem pessoas que não sentem nada. Tem gente que sente só dor de cabeça. Tem gente que só perde o olfato ou o paladar. Tem pessoas que nem sabem que tiveram. Diferente, por exemplo, do ebola, que todo mundo vai sentir, que todo mundo vai passar por tudo aquilo. Assim como o João, ou como o Pedrinho, eu também morro de medo do ebola. Para mim é o pior. Se vocês tiveram oportunidade de assistir o filme Ebola o filme, ele não tem em português, é legendado. Mas o filme, você chora do início ao fim. Você vê o macaco passando, vê eles correndo atrás do macaco para tentar procurar a vacina, né? Mas é muito difícil, é muito estranha aquela doença. Diga, Ian. A senhora tava falando do pessoal que pegou Covid, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu estava com Covid porque minha avó, ela teve umas complicações pós-Covid, porque ele me deu tipo a tosse, só isso, Uhum. né? Tipo, nada além disso. Foi a tossezinha tal, 2, 3 dias eu fiquei com tosse e passou, falei, um resfriadozinho, né? Aí minha avó, não, ela já arruinou mais tal. Aí foi fazer exame eu e ela. Aí, tipo assim, aparentemente, como o vírus nela já estava inativo e em mim ativo, o que que a gente pensou? Que ela provavelmente teria passado para mim, né? Não sei quem Porque, passou para quem. porque assim, o ebola ele não entra nisso. Ele hoje, a gente sabe que a virulência dele é tipo 3, que você pega no mesmo ambiente, que ele consegue ficar fora do corpo em determinadas materiais, como madeira, sacolas, plástico, no ar-condicionado, ele consegue ficar aí de 3 a 7 dias vivo no ambiente fechado, um exemplo. Então, no dinheiro, em outros materiais. E aí, a diferença que ele não é virulência tipo 4 é porque o risco de morte é alto, mas temos aí muitos percentuais da população que não tiveram nenhum sintoma, certo? Por não ter nenhum sintoma, isso facilita pra caramba, né? E tem pessoas que realmente não sentem nada, tem outros que sentem muito, né? E aí a gente vai vendo cada um. O ebola, ele é um vírus que na África ele ainda mata pra caramba, que não é erradicado. Nós sabemos que a pessoa que sobrevive ao ebola, ela fica imune. Então, tem muito estudo, né, tentando ver no sangue de quem já teve, né, quem sobreviveu, que são poucas pessoas, para ver se a vacina poderia ser feita de lá. Eles tentam testar essa vacina, Isabela. Só que é assim, quando eu quero fazer a vacina, qualquer tipo de vacina, eu tenho que aplicar, esperar reagir para verificar os fatores se essa vacina deu certo ou não. Eu preciso de fazer um estudo com a população, eu preciso de verificar com essa população, eu preciso de analisar essa população. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa de verificar. Mas o ebola, ele mata tão rápido, às vezes em um dia,
que não dá para verificar se a vacina iria funcionar ou não, porque quando você toma vacina, para você produzir os anticorpos que ela está pedindo para você produzir, é em torno de 72 horas, de 48 a 72, quer dizer que é 2 dias a 3 dias. E o ebola, a pessoa morre em um dia, no máximo 2, né? Tem uns que sobrevivem um pouquinho mais. Então, não dá tempo de saber se a vacina fez efeito, porque ela não faz efeito, a pessoa morre antes. Hoje, nós temos uma vacina já sendo estudada há muito tempo, que ela é de uma planta que é da família do tabaco. É aquela folha do tabaco, né? Eles colocaram o ebola nela e aí retiraram os anticorpos que essa planta produziu. E esse anticorpo já foi aplicado em muita gente. Muita, muita, muita. Alguns tiveram algumas coisas, outros não tiveram nada. Então, assim, alguns morreram, outros não. Então, ainda não se sabe a eficácia dela. Ué, Né? então Não quem sabe. fuma não pega ebola, ué. Como, Leandro? Então quem fuma não pega ebola. Não tem nada a ver, não, menino. Então, a gente vai observar que esse vírus, ele é o mais forte. Esse vírus é na África, de geral, principalmente nos países mais pobres que não têm saneamento básico. Então, uma pessoa morre lá na rua, aquele corpo fica lá dias sem cuidado, e aí todos que passaram naquele local, que a água bateu, tem um grande risco, né, de ter o contato com essas pessoas. Por isso que, para eles, a primeira doença que se usava, aquele macacão de astronauta, né, que tem que cremar, tudo, foi lá. O maior problema do ebola hoje é a cultura. Na África, em alguns locais específicos, tem a cultura do beijo no morto. Essa cultura é como se fosse nós aqui com o nosso velório, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o cara morre na segunda, fica guardado lá na funerária 4 dias até todo mundo chegar, 5 dias, faz meia hora de velório numa igreja e leva para o cemitério e enterra. Né? A família fica uns 4, 5 dias sem fazer nada e eles só despedem na hora e já levam. O Brasil, devido àquela doença da catalepsia, que eu já mostrei para vocês em outra aula, né, a gente tem a cultura de se velar um morto de um dia para o outro, ou mais de 10 horas, né, para verificar se ele não acorda e volta a viver. E aí a gente verifica que a nossa cultura é de velar os entes queridos, até enterrar. Tanto que a Covid, ela está sendo muito estudada pelos psicólogos, pois as pessoas que perdem os seus entes queridos, eles não conseguem ficar tão bem depois como se tivesse ocasionado um velório, por não ter tido a despedida com seus entes. É aquela coisa que a pessoa entrou no hospital e ela não foi vista mais. Então, a parte psicológica dos entes que ficam, ela fica mais abalada do que se tivesse ocorrido um velório. Isso os estudos estão mostrando, que o velório seria o momento da despedida, né? Você vê o caixão descendo, sim, mas você está vendo aquela pessoa. E com a Covid você não tem a despedida, né? Acontece muito. E aí eles estão fazendo esses estudos sobre isso. E lá na África, para quem está perguntando sobre o ebola, existe a cultura do beijo, onde a família beija o morto horas. Então, por exemplo, eu sou mãe do morto. Vou lá e beijo ele meia hora. Paro de beijar, vem a esposa do morto. Beija mais meia hora. Vem o filho do morto. Beija mais meia hora. Vem o pai do morto. Beija mais meia hora. Vem um parente querido. Beija o morto também. E aquilo ali, com o ebola, muitas famílias, porque o morto tem que se sentir amado para ele poder ir embora. E aí, quando se crema, quando se enterra, que eles abrem aquelas latas, né? Eles abrem aquilo ali gigante e tal. Quando se crema aquele corpo,
é como se ele tivesse ido embora sem ser amado. Então, muitas famílias mentem, fazem esse velório com a pessoa com ebola. Então, morre famílias inteiras. Então, o vírus sempre está aumentando nesses locais, né? É muito cultural, a gente não pode julgar porque a nossa cultura é totalmente diferente. É muito triste mesmo, porque você pensa assim, nossa, ele está indo embora sem se sentir amado, né? Porque num velório aqui no Brasil, um exemplo, tem todas as pessoas que amam ele ali em volta, chorando, sentindo, né? Você imagina uma cultura deles que é essa? É triste. E aí a gente vai observar o vírus, então, como um parasita intracelular obrigatório. Esse vírus... Gente, o Cleomar não entrou, né? E eu mandei o link lá. Esse vírus, então, ele é diferente de uma célula normal, porque ele tem ausência do metabolismo celular, ele não tem a mesma organização da célula como os outros. Então, como ele não tem um metabolismo que é próprio dele, ele tem que reproduzir somente com o metabolismo da célula que ele está hospedando. A célula que ele está dentro, ele puxa o metabolismo dela para ele poder viver. Então, normalmente, uma estrutura de um vírus, ele vai ter a membrana plasmática aqui em volta, a membrana bonitinha. Ele vai ter um núcleo viral, que é diferente do núcleo normal de uma célula. Esse núcleo viral pode ser espalhado, né? Ele vai ter aí o DNA, o RNA do vírus, e ele vai ter uma proteína que fica em volta da estrutura dele, tá? Que existem várias proteínas. Na COVID, o nome da proteína é Spike, que é a proteína S, a gente vai ver agorinha, né? Onde vai ser o local que ele liga a célula hospedeira, ó. Isso aqui cada um é uma chavinha que faz como se fosse chave e fechadura para ele poder chegar e grudar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Então, eles são organismos chamados de acelulares, um resuminho aqui para vocês. Eles são parasitas intracelulares ou intercelular obrigatório. Ele não faz nem a síntese de proteína, nem a respiração dentro dele. O material genético dele pode ser tanto RNA como DNA. O material genético dele, ele tem principalmente informações para reproduzir um RNA mensageiro. Os outros dois não têm, tá? Que na nossa célula a gente tem o RNA transportador e o ribossômico. Vocês vão ver lá em biologia molecular. Mas o mensageiro é aquele que vai passar informações do vírus para outras proteínas, certo? O corpo dele, normalmente, é composto por um capsídeo, é uma cápsula, é a carapaça dele. No corona, parece uma coroa, por isso que o nome dele é corona, né? Onde a gente vai ter aí o núcleo. Importante a gente lembrar que todos os vírus, eles vão ser acelulares, porque ele não tem esse metabolismo próprio, mas por isso, não tem como ele ter energia senão dentro desse hospedeiro. Então, o vírus, ele não tem gasto de energia porque ele não tem metabolismo próprio. Todo vírus, né, ele vai ter esse envelope de proteína. Então, ele sempre vai ter em volta dele essa cápsula. E ele tem uma variabilidade genética gigante, porque ou ele sofre recombinação, ele chega perto de uma célula, ele recombina com ela e vira outra cepa, ou ele sofre mutações e vira outra cepa. Ah, professora, o que é cepa? Cepa é o mesmo vírus que, quando ele chega em determinadas condições ambientais, ele muda a sua forma de agir e muda estruturas internas dele. Então, por exemplo, vocês já devem ter escutado assim, a cepa do corona, da Covid, né, da China, é diferente de Macapá, de Manaus, né? Aí você fala, mas como assim? Porque quando ele chegou aqui, ele tinha determinada estrutura. Lá em Manaus é muito quente, muito úmido, ele mudou a forma dele. Aquelas proteínas que ficam aqui em volta dele, deixa eu voltar lá, essas aqui, ó, elas mudaram a forma delas. É o mesmo vírus,
só que ele tem estruturas diferentes. Então, a vacina para ele, ela é mais específica para ele. Não é a mesma capacidade de não ter tantos sintomas como o da China. Aquele primeiro que veio, primeira cepa que chegou no Brasil, essa da China, ela não ocasionava tantos problemas de saúde. A de Manaus para cá, que veio a do Reino Unido, a de Manaus e agora da África, ela ocasiona trombose, ela ocasiona problemas respiratórios seríssimos, tem algumas que ocasionam problemas como falta de memória, dores de cabeça fortíssima, então vai depender muito da cepa. Tem cepas que elas têm mais características. Então, normalmente, quando eu vou falar sobre o vírus, tá? Eles não estão naquele sistema de classificação que seria o sistema de classificação como quando a gente estuda planta, quando a gente estuda animal, que toda vez que eu terminar com AE significa família e tal. O vírus, ele tem normalmente o nome vírus no nome. Por exemplo, aqui, ó, simplex vírus, coronavírus. Normalmente se coloca o nome dele no gênero. Por quê? Para que as pessoas saibam que é um vírus, um exemplo, né? E normalmente o nome das espécies, ela vem composto mais por letras, não é igual, por exemplo, leão. O nome científico do leão é Felis leo. Agora, a espécie do vírus, não é igual na bactéria que vocês viram lá, Staphylococcus aureus, né? Do vírus, normalmente, ele vem com as iniciais das letras, né? E aí a gente vai verificar isso, igual da herpes, HS1V, né? Aqui a gente vai verificar, por exemplo, aqui, ó, HHV, entre outros nomes aí, que a gente verifica de várias formas. Então, as famílias deles, né, vai depender do tipo do material genético, e os conceitos de vírus, ele vai depender do grupo que eles estão. Normalmente, o vírus, ele pode provocar a morte da célula hospedeira, em alguns casos, que são esses casos aqui, ó, o vírus chegou, colocou o material genético dele aqui dentro da célula, ele não entra na célula, mas ele injeta. Aqui o material genético dele é esse vermelhinho, ó. Ele injeta o material genético dele na célula, o material genético dele entra em contato com o DNA da célula hospedeira, já entrou aqui. O DNA do vírus se multiplica junto com o DNA da célula hospedeira, ao tanto. E aí essa célula pesa, porque ela está com muito vírus dentro dela. Aí ocorre a lise da célula, dessa aqui do hospedeiro. Então a célula do hospedeiro morre e o vírus aqui sai para o organismo inteirinho. E começa o ciclo de novo, ó. Ele vai para uma célula boa, tal, 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 estoura a célula, vai para outra célula boa, tal, 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 estoura a célula. Esse aqui é um exemplo do HIV, né, do vírus do HIV. Hoje em dia, nós temos um medicamento que ele chama coquetel AZT, que é um medicamento que normalmente as pessoas que são soro positivo, elas tomam esse coquetel. Coquetel por quê? Porque são vários medicamentos juntos. Então, é chamado de coquetel. Já viu coquetel de fruta? Porque tem uns 3, 4 frutas diferentes, né? Então, esse coquetel, eu tenho vários medicamentos anti-inflamatórios e etc. Mas a maior parte dos medicamentos, só para vocês entenderem, são antibióticos. Aí você fala assim, pessoal, mas por que antibióticos se vírus não morre com antibiótico? Porque normalmente o vírus ele vai escolher uma célula bacteriana para ele entrar. Vamos entender o porquê? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Que eu não estou vendo mais o chat. Deixa eu abrir um pente aqui. Olha só. O vírus está aqui.
com o material genético dele aqui, bonitinho. Aí, eu tenho aqui uma célula bacteriana e eu tenho aqui uma célula humana, né? A célula bacteriana, a célula humana, o DNA está aqui no núcleo. A célula bacteriana, o DNA está espalhado em todo o material genético dele espalhado aqui. Beleza. Quando esse vírus entra no organismo, ele tem a chance de escolher em quem que ele quer entrar. Vocês acham que eles vão entrar? Vocês acham que ele vai entrar na célula bacteriana, porque a gente tem bactéria no nosso organismo em vários locais, ou na célula animal? Qual que vocês acham que ele vai escolher? Escreve aí para mim no chat. Qual que vocês acham que o vírus vai escolher primeiro para ele entrar? Vamos entender? Olha só. Como essa célula aqui, ela é animal, ela só se multiplica por mitose e meiose. Então, para ela passar por uma multiplicação, ela tem que passar por prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mitose e meiose, né? Para a reprodução. Então, a célula animal, ela demora, porque só o processo de duplicação do DNA, que ocorre na fase da intérfase, ela demora mais de um dia, né? Às vezes 72 horas, dependendo aí da espécie. Já essa célula bacteriana aqui, se eu tirar esse pedacinho aqui, ó, eu tenho DNA. Se eu tirar esse pedacinho, eu tenho DNA. Se eu tirar esse aqui, eu tenho DNA. Esse aqui, eu tenho DNA. Esse aqui, eu tenho DNA. Então, na hora que eu retiro, essa célula aqui, ela já multiplica na hora. Ou ela multiplica por bipartição ou não. Então, esse vírus, ele é muito esperto. Ele vai escolher entrar nessa. Mas se ele tiver a oportunidade de entrar nessa aqui primeiro, olha só o que ele faz. Deixa eu mostrar. Tá o DNA tudo aqui, bonitinho. Aí ele vem aqui. E injeta o material genético dele aqui dentro. Esse material genético dele vai incorporar com o material genético aqui da bactéria. Ele veio cá e incorporou com tudo, né? Na hora que ele incorporou com tudo, multiplica, ele começa a multiplicar aqui dentro dessa célula. Vai chegar um ponto que essa célula, ela vai ficar tão cheia que vai ocorrer a lise dela. O que é a lise? A ruptura, ela estoura. E na hora que ela estoura, o que vai acontecer? Esse material do vírus está aqui dentro. Agora ele vai para onde? Ó, para as células animais que estão aqui dentro. Então, esses vírus que estouraram, vêm tudo para cá. Aí, o coquetel, o que ele faz? Olha só, ele mata bactérias, porque ele tem muito antibiótico também, além de retrovirais, né? Ele tem. Mas ele mata essa célula aqui, que a bactéria vai escolher, ou que o vírus vai escolher entrar. Mas aquelas que ele não mata, ele pega essa membrana aqui, essa cápsula que tem na bactéria, e faz ela ficar mais rígida. Essa membrana aqui ficando mais rígida, ó, ela vai ficar muito rígida, muito rígida, muito rígida. O que vai acontecer? Esses vírus que estão multiplicados dentro dela não vão sair. Se eles não saem, eles não vão pegar as células boas. Então, as pessoas que tomam regularmente o coquetel,
elas têm a condição de viver com o vírus ali dentro, bom, sem estar, né, ainda cometendo aqui as células boas. Então, isso vai acontecer. Agora, pensa, o governo, né, ele tem que ministrar, ele dá o AZT para a comunidade, para as pessoas que têm o cadastro. Só que aí vamos dizer que o governo vai e não tem esse medicamento essa semana. Vai passando os dias, o que vai acontecer? Ó, essa membrana vai ficando mais fina. Ah, tá uma semana sem tomar, ó. Ah, o medicamento não chega. Ó, o que vai acontecer? E aí, o vírus vai começar a sair e possivelmente essa pessoa vai ter uma autocontaminação e às vezes ela viveu aí 30 anos bem e devido à falta do medicamento ela pode chegar a falecer porque vai ter uma contaminação muito rápida, né? Então essa parte ela é muito importante para vocês entenderem. Vocês estão entendendo agora? Então, quando a gente precisa de pensar sobre o vírus ele escolhe as células que se multiplicam mais rápido para depois ele ir para as células que se multiplicam mais devagarzinho. Então, por isso que a doença, ela não tem cura, porque sempre ela está dentro de outra, e ela sofre mutação, e ela vai... Então, existem vários estudos para vacina contra a AIDS. Só que é muito difícil porque cada vírus ele tem uma estrutura. Cada vírus ele tem uma forma diferente de se multiplicar e etc. Mas por outro lado, a gente vai ver que as indústrias farmacêuticas, né, elas vão perder muito com a vacina sendo criada. Então, não se sabe se realmente esse empenho é tão grande para descobrir. Há uns 4 anos, teve um congresso mundial que era para falar sobre as novas descobertas sobre vacinas, etc., da AIDS. E o avião que tinha saído dos Estados Unidos para esse país foi interceptado, né, por eles acham que foi algum ataque, né, terrorista, mas não se teve prova e caiu no oceano. Então, os maiores pesquisadores, né, sobre a cura da AIDS e tal, estavam nesse avião. E você acha que se eu já tenho ali o estudo, eu vou ficar contando para os outros que estão na minha volta? Nunca. Então, muita gente levou para o túmulo ali estudos de mais de 30 anos, né, que eles estudam, por exemplo, existem mulheres na Índia, na África, que elas são casadas com homens soro positivo. Esse homem tem 7, 8 esposas, 2 têm AIDS e as outras 6 não têm. Então, eles fazem um estudo com o sangue dessas pessoas que têm relacionamento todo dia com o cara que é soro positivo e que elas não pegam. Então, qual é o anticorpo que elas têm no sangue? Então, tem muito estudo, tá? Sobre a questão da AIDS, que não se tem cura. As plantas funcionam do mesmo jeito, Caio, sobre a contaminação. Só porque a planta é mais difícil de ter o bacteriófago, ter a bactéria para entrar. Normalmente, ele já vai para a célula geral. A Rafaela perguntou aqui. O que determina qual será o tipo de célula que o vírus vai se ligar? Menina, vai depender muito da forma com que ele foi contraído. Normalmente, a COVID é pela via respiratória. Você está andando sem máscara. Ó, ficou com o narizinho de fora, a pessoa espirrou, os perdigotos, você teve contato, é mais fácil, ele vai entrar aqui pela via respiratória, traqueia e tal, e já vai para o pulmão. Tanto que a COVID, ela é classificada como uma doença respiratória, né? Porque é mais fácil. Mas pode ocorrer, por exemplo, de você passar a mão no olho,
né? Vai demorar um pouco mais, mas pode acometer outros locais, como o sistema nervoso central. Pode ocorrer de você pegar pela boca, mas toda essa área aqui, ela é ligada principalmente, né, ao coração, ao sistema nervoso respiratório, certo? Então, vários sistemas, eles estão ali interligados. Vai depender muito da doença e vai depender muito se você tem alguma patologia. Ah, professora, por que a COVID é mais difícil com pessoas que têm comorbidades? O que é comorbidade? É quando você não tem o funcionamento correto de algum determinado órgão. Por exemplo, eu era obesa. Eu tinha comorbidades. Hoje eu tô com 62 quilos. Vocês não me viram ainda, né? Mas os meninos da veterinária me conheceram bem gordinha, né, meninos? Eu cheguei próximo aos 100 quilos. Hoje eu tô com 60. Mas eu tinha comorbidades. Como, por exemplo, hipertensão nível 3. Pré-diabetes e tal. Se eu pegasse o vírus naquela época, era mais fácil vir para o meu sistema, né, cardíaco, porque eu já tenho uma comorbidade e aquela área minha é a área mais sensível do meu organismo. Então, por mais que ela fosse para o sistema circulatório, por mais que fosse para o respiratório, a chance de eu ter uma complicação seria mais nas minhas comorbidades. Por exemplo, o ator Paulo Gustavo, a comorbidade dele era a asma. Então, ele já tinha problema respiratório, certo? Ele já tinha problema nos bronquíolos, nos brônquios, no pulmão. Então, o fechamento da glote, etc., ele já passava por tratamentos. Então, era muito mais fácil a doença acometer no sistema respiratório do que em outros locais, né? Então, vai depender muito da doença, certo? Eu não vi se teve outras perguntas. Acho que não, né? Continuando. Então, o vírus, quando ele fixa aqui na bactéria, ó, ele injeta o material genético dele até estourar e ir para uma célula boa. O DNA da bactéria, né, ele passa a ficar destruído, é o desenho que eu fiz para vocês no Paint, e aí eles vão formar novos vírus na parede celular para que esse vírus se libere. E aí, normalmente, ele pode provocar a morte da célula bacteriana para ele poder ir para outras células. Então, ele pega o metabolismo para ele. Existem outros tipos de reprodução do vírus. Aqui lá o vírus reproduziu dentro da bactéria. Nesse caso aqui, o material genético do vírus, ele entra aqui, vira parte do DNA e a célula continua vivendo normal. Pode ser a célula do hospedeiro, vive normalzinha, só que ele continua multiplicando e aí o DNA do vírus passa a mandar naquela célula que ele está hospedando. Então, essa doença aqui, normalmente, ela passa a ser incurável. Por que ela passa a ser incurável? Porque ela manda na célula do hospedeiro. Então, a AIDS, ela entra aqui, ó. O DNA do vírus passa a fazer parte do DNA da célula animal. E aí, ela começa a célula duplicar, e passa a mandar na célula onde o vírus está hospedando. Então, isso é muito importante para a gente entender. Esse vírus aqui, ó, ele normalmente é um bacteriófago, que é aquele que vai diretamente nas bactérias. Ele tem a cabeça, tem o DNA aqui dentro, ó, e ele tem uma cauda. Então, eles vão infectar muitas células boas. E outra coisa, quase todo mundo tem a E. coli, que é a Escherichia coli, que ela fica no sistema trato intestinal, né? Quase todo mundo tem ela, que tem a ver com as fezes, né? E aí, o que acontece? Quando ele entra, é muito comum ele ir lá encontrar essa bactéria para ele hospedar, porque quase todo mundo tem. E aí ele começa a se multiplicar. Um dos mais estudados, então, é nela, certo? E aí nós vamos ter aí a gripe, né, que é o vírus influenza.
O vírus influenza, ele é interessante porque ele é um retrovírus. Professora, qual que é a diferença do retrovírus? Porque em vez de DNA, ele tem RNA. Então, influenza é um grupo de vírus. Por exemplo, a gripe, né, que a gente conhece, ele é um tipo de influenza. H1N1 é um tipo de influenza, certo? Influenza, então, tem mais de 300 tipos. Seu avô tá lá gripadinho, ele pode estar com gripe tipo C. Sua mãe tá gripada, ela tá com gripe tipo D. Aí eles vão lá vacinar contra H1N1. Semana que vem, ele gripou, né? Vamos dizer seu pai. Seu pai foi lá, vacinou contra a gripe, mas na outra semana ele gripou. Aí ele fala assim, mas o governo queria me matar para não ter que pagar minha aposentadoria. Na verdade, ele vacinou com a influenza que mais matou no ano passado. Qual que mais matou, tirando a Covid, tá? Qual que nesses últimos 5 anos mais matou? H1N1. Então, quando ele toma H1N1, ele está protegendo contra o grupo da influenza do H1N1, não da gripe tipo C, da gripe tipo D. Então, se ele gripa do tipo C, que é aquela que não tem risco de morte. Mas H1N1, ele está protegido. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Então, olha só. Quando eu tenho ali a H1N1, que ele vacinou, que foi a que mais matou naqueles últimos tempos, então a gripe C vai vir. Então, ele vai ficar resfriado. Aí vocês explicam para o seu avô, o senhor tomou a vacina da H1N1, mas ela protege várias gripes, que são as que matam. Essa aí que o senhor está tendo agora não é a da vacina que o senhor tomou. Aí explica para ele entender, certo? Por quê? Porque você está tomando o específico. Lembra que a vacina, ela tem especificidade e memória. Ela é específica. Tem vacina que você toma uma vez na vida, como, por exemplo, a da catapora, né? Que você tem uma vez na vida, que ela tem memória para sempre. E tem a da H1N1, que a memória é de 12 meses, que você tem que tomar todo ano. A da Covid, parece que agora é 6 em 6 meses, né? Tem a segunda etapa da vacina. Para as pessoas que já tomaram, eles estão fazendo um estudo, algumas vai ser 6 meses, outras vai ser 1 ano. Vai depender do laboratório que foi criado. Então, tem a segunda dose, porque a memória vai diminuindo, até que eles façam uma vacina mais eficácia, né, com maior eficácia, para que você tenha aí 2 anos, 3 anos, vamos ver se vai ser tipo H1N1, vacina anual, né? Ainda temos muita esperança, mas não se sabe tanto sobre ela ainda. Bora lá. Então, retrovírus é aquele vírus que ele vai ter o RNA como material principal, né? E aí a gente tem também a AIDS, que também tem o RNA, né? O HIV em si, com as gripes do HIV, lembrando que HIV é síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, lembrem-se que nem toda AIDS... perguntinha de concurso, ó. Vou colocar aqui. Nem todo HIV é AIDS, mas toda AIDS é HIV. Quem sabe me explicar? Faz uma redação para mim sobre esta frase. Ó, nem todo HIV é AIDS, mas toda AIDS é um HIV. Vamos lembrar? AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. O que significa isso? Significa... Ops! Troquei, gente. Disfarça aí esse de cima. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E a HIV é a síndrome
a imunodeficiência humana. Então, presta atenção. AIDS, ninguém nasce com AIDS. Você pega na hora do parto, ao momento que se entra em contato com sangue, fluido biológico da mãe contaminada. O sangue não é passado durante a gestação, certo? Quem viu ontem a aula de embriologia, quem teve embriologia comigo, ontem a gente estava vendo sobre isso. Então, ó, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, por isso chama AIDS. Olha de trás para frente, síndrome da imunodeficiência adquirida. É o SIDA, né? Então, a gente vai ter aqui a AIDS sendo passada somente na hora do parto, e tem crianças que no parto ele é empelicado, então a pessoa não tem tanto risco de ter AIDS durante a vida. Mas o HIV é a síndrome da imunodeficiência humana. Então, quando o sistema imunológico está imunodeficiente, ele é chamado de HIV. Então, a herpes, por exemplo, que é uma doença que só aparece quando a sua imunidade está baixa e ela não tem cura, é uma HIV, só que a gente quase não escuta. Ah, o cara está com HIV. Aí você já pensa em AIDS. Mas ele pode estar com herpes. Certo? Então, olha só. Vamos para a nossa frase? Nem toda HIV é AIDS, porque existem outras síndromes da imunodeficiência adquirida. Mas toda AIDS é um HIV, porque toda AIDS é uma síndrome da imunodeficiência humana. Todo mundo entendeu essa frase, sim ou não? Pode explicar de novo, professora? Vamos. Ó, HIV é a síndrome ou vírus, né? É a síndrome da imunodeficiência humana. Sim, eu corrigi aqui, ó, Francine. Tá? Eu corrigi embaixo, eu falei que eu tinha digitado errado, ó. Síndrome, né? Ou vírus, tanto faz, porque é a mesma coisa, da imunodeficiência humana, certo? O V é de vírus, mas a gente fala que é um vírus que ocasiona a síndrome. Só para vocês entenderem o quanto é próximo os nomes. Então, vírus da imunodeficiência humana, ele vai ocasionar a imunidade baixa, que é o HIV. Ok, a gente já sabe disso. Toda AIDS, ela é uma síndrome da imunodeficiência humana, ocasionada por um vírus que ocasiona uma imunodeficiência no homem. Ok, toda AIDS é um HIV. Mas existem outros tipos de HIV. Existem outros vírus que ocasionam a imunodeficiência no homem, como, por exemplo, a herpes, que vai aparecer somente quando o sistema imunológico estiver baixo, certo? Então, o que acontece? Todo HIV, ele é uma síndrome que vai diminuir a imunidade. Então, várias doenças estão nele, assim como a AIDS, certo? E toda a AIDS, ela é uma síndrome que vai diminuir aí toda a parte da imunidade. Então, toda a AIDS é um HIV, mas nem toda HIV é AIDS. Certo? Entendidos? Certo. Isso aí, muita gente erra em prova de concurso porque acha que HIV é só AIDS, tá? Então, não tenham essa mente. Ok? Então, nós temos aí o retrovírus, que são aqueles vírus que vão ter o RNA, né, como principal característica dele, e eles ocasionam uma enzima que chama transcriptase reversa, que ela é capaz de transformar um RNA viral num DNA viral, ou tanto que esse vírus é esperto. Ele consegue pegar um RNA, que tem vírus, e ele vai fazer a modificação, ele transforma em um DNA viral. Então, retrovírus, eles não são vírus em si que possuem o DNA, o RNA, mas eles são vírus que transformam o RNA em DNA. Ele só vai transformar se ele tivesse enzima chamada transcriptase reversa. Ai, professora, mas como assim? Olha só. Primeiro aqui, nesse caso, ó, o vírus está entrando. O vírus entrou, ocorreu a endocitose, ele entrou para a célula interna,
Ele aqui no 2, ó, ele era aqui um RNA viral e ele transforma em um DNA viral, ocorreu a transcriptase reversa, que a enzima atuou transformando o RNA viral em DNA viral. Ele vai entrar aqui, ó, ele incorpora no núcleo da célula e ele vai incorporar no DNA da célula. Então, o DNA do vírus vira o DNA aqui da célula do hospedeiro. Vai formar as proteínas virais aqui, várias proteínas virais, certo? Ocorre aqui a transcrição, que ela transforma a proteína viral. E aí vai ocorrer aqui a formação dessas proteínas, que logo vai ser mandado aqui para fora novos vírus com a célula infectada. Então, é muito interessante como o vírus faz isso. Professora, mas por que a vacina não faz efeito? Pensa bem, eles fazem a vacina para o RNA ou para o DNA? Para os dois. Eles tentam evitar que o RNA viral entre e transforme em DNA viral. Aí eles fazem vacina que tenta que o DNA viral não entre aqui. Eles fazem vacina que evita a transcrição aqui, né, para que evite a saída da célula. Então, tem vários tipos, mas algumas vacinas dão certo, outras não dão, algumas doenças. Então, nós vamos ter aí essas reproduções aí de DNA viral ou de RNA viral para DNA viral devido à enzima da transcriptase reversa. E aí nós vamos ter vários estágios, né? Então, nós temos várias doenças aqui, viróticas, tá? Vitóticas, digitação errada, ok? Então, nós temos HIV, por exemplo, que a gente tem aí esses DNAs, tem a transcriptase reversa, tudo bonitinho, que transforma o RNA viral em DNA viral. Nós temos aí essas síndromes. Por que é chamada de síndrome, professora? Porque ela é uma infecção oportunista. Normalmente, com a queda da imunidade, várias outras doenças aparecem. Então, nesse momento, a gente fala que ocorreu a incubação do vírus, né? Tem algumas doenças, como HIV, que ele pode ficar 10 anos incubado sem aparecer nenhum sintoma, certo? Transmissão, a gente já falou muito sobre ele. Doenças oportunistas do HIV, a gente vê a herpes, tuberculose, aqui, ó, a cândida, câncer, pneumonia, encefalite, cegueira, meningite, entre outras. A dengue, que a gente não podia deixar de falar, porque a dengue mata, no Brasil, mais do que acidente de carro, né? O vírus que causa a dengue, ele chama flavírus, tá? É o nome dele, é flavírus, ou FLA vírus. Nós temos um vetor, que é o Aedes aegypti, que ele leva, tá? Ele leva esse vírus dentro dele. Então, eles são hematófagos, porque ele se alimenta do sangue do hospedeiro, e ele passa o vírus nesse momento que ele se alimenta do sangue do hospedeiro. Sintomas, normalmente, da gripe, que é a clássica, que a gente tem clássica e tem hemorrágica. Tá muito rápido, gente? Ou tá indo? Vocês estão acompanhando? Acho que eu tô falando rápido, né? Como é que tá? Tá muito rápido? Tá de boa? Se estiver rápido, vocês dão uma freada aqui, vocês falam para mim, professora, tá rápido? Ok? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Vou colocar os slides para vocês, tá? Ele tem um pouquinho mais de texto já para vocês poderem estudar por eles. Então, a dengue clássica, ela é aquela normal, que vai aparecer manchas vermelhas na pele. Algumas pessoas têm sangramento no nariz e na gengiva, mas a pessoa vai começar a tomar soro, ela vai se hidratar muito, ela sente muita dor de cabeça, ela sente dores nas articulações, falta de apetite e febre alta. Essas são as dengues, né, clássicas, a normal, a mais fraca. A partir do momento que a pessoa tem mais de uma vez a dengue, normalmente a segunda, na terceira vez,
né? Ela pode ter aí sintomas da dengue hemorrágica, que aí ela é um pouquinho diferente. São sintomas iguais à da dengue clássica, apresentam a queda mais acentuada, né, da pressão arterial, então a pessoa tem pressão mais baixa, vai aumentar aí a quantidade, né, da permeabilidade aí de capilares sanguíneos, então ela pode ser fatal, pode ocasionar aí a morte, por isso que a dengue hemorrágica é tão perigosa. Normalmente também se toma a hidratação, é um dos principais, né? A hidratação vai ser uma das principais funções que vai diminuir a incidência de todos os sintomas da dengue. Mas não se pode tomar medicamentos, porque pode ocasionar de você tomar um medicamento e ocorrer a hemorragia, tá? Febre amarela, também outra doença com RNA. Também, assim como a dengue, ela está aí na classe do flavovírus. Vai ter aí a questão da febre amarela, do Aedes ser também um mosquito que recepcionou ela. O nome também pode ser o Aedes, como pode ser o Aemagogos, que é outra espécie de vetor que a gente vai achar aí no macaco, né, entre outros, tá? Porque a gente vai ver aí que o desmatamento aumenta a quantidade desses mosquitos que se alimentam de sangue. Sintomas da febre amarela também parecem muito com o da dengue, porque vai ter aí calafrios, dores de cabeça, só que tem muito vômitos, muita dor muscular. Tem gente que passa a ter insuficiência hepática, tem gente que tem que fazer hemodiálise, né? Várias hemorragias, batimentos cardíacos desacelerados, né? Que a gente fala aí que está com braquicardia. E a prevenção seria, né, aquela mesma da dengue, sobre água parada, porque os mosquitos, né, do Aedes, ele gosta, as fêmeas vão botar os ovos em águas. Antigamente era só água limpa, hoje em dia é qualquer água. Então, eles botam os ovos na parede da superfície dessa água, até esses ovos eclodirem, as larvas ficam naquela água até ela se desenvolver, até formar um inseto. Normalmente, aí é o repelente e não deixar com que a água fique parada. Aqui nós temos a varíola, também aí muito conhecida, né? Na década de 50, a varíola foi uma dessas pandemias que ocorreu. Se alguém gosta de filme de vampiro, assista Entrevista com o Vampiro, que é com Brad Pitt e o Tom Cruise, né? Que eles mostram essa peste quando ela ocorreu, e eles salvaram muitas pessoas do filme, né? Virando vampiro, para evitar que eles morressem na varíola. Então, a varíola, ela é ocasionada pelo vírus ortoporivírus. Vocês viram que todos os nomes dos vírus acabam com vírus. Sintomas aí, febre, dor, feridas muito grandes. E deixavam muitas cicatrizes na pele. A varíola, ela foi erradicada no mundo em 1950, tá? Porque tem a vacina hoje da varíola, quando você nasce, você já toma. A transmissão, nos primeiros meses de vida, na verdade, a transmissão é feita principalmente pela saliva, por objetos contaminados, né, talheres, copos. Tem um episódio do Dr. House, para quem gosta, que o cara mergulha num navio que está no fundo do mar, e aí eles acham uma garrafa lá no fundo, e na hora que eles sobem, essa garrafa quebra, e os dois caem, e eles acham que é varíola, porque a pessoa aparece com essas feridas, né, e aí tem que fechar todo o hospital. O episódio é super interessante, porque fala toda essa história da varíola. Quem conseguir achar na internet, tem. A herpes a gente já falou muito. Lembrando que a varíola é DNA, vamos lá. Varíola é DNA, febre amarela é RNA, dengue é RNA, AIDS é RNA, gripe é RNA, certo?
DNA varíola, DNA herpes. A herpes é ocasionada aí pelo HHV, né? V1, V2, porque tem o oral e tem o genital, o herpesvírus. Sintomas a gente já viu, porque ela é uma IST, passada também por relação sexual, né? Tratada por meios de medicamentos, somente os sintomas, pois ainda não tem cura. E aí nós vamos ter outras aí, como as hepatites, né? Lembrando que a hepatite A, ela é oral fecal, que é quando você come algo contaminado ou com fezes ou com urina, a parte contaminada. Nós vamos ter aí a hepatite B, C, D e E, que são a E mais nova, que são passadas aí por sangue, fluidos e etc., contaminado. Mas lembra que a hepatite A é pela alimentação. Por exemplo, eu compro uma couve e ela foi lavada com água contaminada, com fezes, né? Oral, fecal, e essas fezes têm esse vírus. A rubéola, que hoje já tem vacina também. A gripe suína, que por vários anos era ela a vacinação, tá? A gripe suína foi anos e anos, a gripe suína, teve a gripe do frango. Lembra que a gripe suína é o mesmo que a H1N1, que a gente sempre fala, né? E tem a gripe do frango antes da H1N1. Poliomielite e a catapora, que a gente falou muito sobre ela. Lembrando que a catapora, hoje, o vírus da catapora, ele está aparecendo como a herpes zoster, que a gente já viu lá nas doenças das ISTs. A herpes zoster, que todo mundo acha que é herpes, ela aparece, né, no corpo, mas ela é o vírus da catapora, tá? Ela parece muito a herpes, mas ela é o vírus da catapora. Então, o vírus aí, eles vão ser ou RNA, ou ele será DNA. A catapora não foi erradicada, Pedrinho, tá? Porque eu ainda tenho casos de pessoas que têm catapora. São as pessoas anti-vacinas. Vocês já escutaram esse nome? São pessoas que não acreditam na vacina, porque hoje tem muito a cultura anti-vacina em algumas religiões, em algumas crenças, em algumas partes políticas, né? Existe a cultura da anti-vacina, então aquele pai, né? Não vamos falar de política, mas aquele pai, né? Quando aquela criança cresce, ele prefere não levar a criança para vacinar. Aquela criança vacinada, ela tem sim a chance de não ter a doença, né? Porque aí várias crianças não passaram por isso mais. Na minha década, eu vou fazer 40 anos, todo mundo tinha. Aparecia uma pessoa com catapora, a irmã pegava, o povo da escola pegava, todo mundo pegava, uma galera andava, até no solado do pé tinha catapora, né? Então, assim, era normal. Depois dessa época, quando eles já criaram a vacina, foi ótimo, porque aí várias pessoas já não pegavam mais, certo? Então, não foi erradicada por isso, Pedrinho. E quando essa catapora, ela não foi dada, né, não saiu tantas feridas e tal, e esse vírus ficou incubado no organismo, nessa vida adulta, devido ao estresse, a baixa imunidade, pode aparecer um resquício dele na herpes zoster, certo? Entendeu, Pedro? A Rafa perguntou. Pergunta boba. Nunca é boba, tá? Sempre é muito. O que seria pior, uma bactéria resistente ou um vírus com alta mutação? Rafa, tem um estudo feito pela National Geographic que eles fazem com a revista Science, tentando descobrir mais ou menos essa pergunta sua. Uma bactéria totalmente resistente, sempre pode ser descoberto um antibiótico que alguns dias ele mata muitas delas,
e ficam alguns outros que vão ser mais resistentes a ele, como a bactéria do KPC, né, que a gente já conheceu aí, que a primeira vez que ela apareceu foi com uma galera que nadou lá na... Como chama aquela lagoa que tem no Rio de Janeiro, gente? Não, essa é de Belo Horizonte. Como que chama do Rio de Janeiro, que é muito bonita, que vê o Cristo Redentor? Esqueci o nome, gente. Mas eles nadaram... Baía de Guanabara, né? Eles nadaram lá e a primeira vez que a bactéria do KPC apareceu foi a partir de lá e é uma bactéria muito resistente. Um exemplo. Mas já tem antibióticos que eles são aplicados, algumas bactérias sobrevivem e elas passam a ser mais resistentes e vão matando aos poucos, mas sempre precisam de antibióticos diferentes. Já o vírus, como ele tem essa mudança da transcriptase reversa, né, de poder transformar um RNA viral em um DNA viral, é muito mais difícil de eu arrumar um medicamento antiviral para atuar ali. Até vacina, porque ele está mutando o tempo inteiro. Então, determinado vírus, ele passa a ser mais perigoso do que a bactéria resistente, gente. Certo? Então, assim, os dois são muito perigosos, mas a bactéria eu ainda tenho antibióticos que matam um pouco e faz ele ficar um pouquinho mais fraco. Mata os irmãozinhos, fica 1 ou 2. Já o vírus, ele vai mutando, que às vezes não consegue ter essa disseminação, ele continua, certo? Por isso que a AIDS nunca foi erradicada aí, certo? Vamos ver aí as outras perguntas. A Rafaela perguntou, o Caio perguntou assim, professora, na dengue, o vírus se desenvolve no hospedeiro ou ele precisa alimentar de uma fonte contaminada para obter o vírus? O vírus está dentro do hospedeiro, Caio, que é o Aedes, certo? O Aedes, ele já traz o vírus já desenvolvido ali dentro dele. Quando o Aedes ele se alimenta desse sangue de um hospedeiro contaminado, ele já vai no outro hospedeiro e já passa o vírus. Então, ele está no vetor, mas ele já pegou o vírus de um hospedeiro. Por exemplo, meu marido está aqui com dengue. O Aedes veio, certo? Sugou o sangue dele, foi ali na casa da vizinha e sugou o sangue dela e passou para ela a dengue. Professora, mas por que então que água contaminada não pode? Porque quanto mais mosquito, mais vetor, mais gente para ser contaminado, certo? Então, ele vai estar se alimentando do sangue do hospedeiro, aquele vetor se alimenta do sangue do hospedeiro e passa para outra pessoa que não tinha o vírus. Eu e meus irmãos pegamos uma vez a catapora desse modelo. Eu tinha no couro cabeludo, no solado do pé, que a gente não podia andar. Rafaela, eu vi que um dos maiores medos hoje são das superbactérias. Sim, e agora do supervírus, Rafa. Supervírus. Diga, Isa. Você falou que o vírus tem como o RNA transformar em DNA, né? Tem como vice-versa também? Tem, mas o principal, os mais perigosos, eles são os que possuem a transcriptase reversa, que transforma o RNA viral em DNA viral. As outras, elas são mais comuns e aí não tem tanto risco de morte, de contágio, tá? No normal, tudo bem? Depois vocês vão fazer uma pesquisa sobre... não, mas aí a gente volta em bactéria. Mas depois vocês dão uma lidinha no que é a KPC, que é uma bactéria altamente resistente. Diga, Ian. Prof, só voltando no assunto aqui que a senhora falou antes, me desculpa, estava voltando agora, o seguinte, aconteceu uma situação, aí eu estava até ligando os pontos que a senhora falou que o vírus, ele entra na bactéria para ele se multiplicar dentro do corpo. Aí teve uma coisa, Ian, o bacteriófago, que é um vírus que ele prefere a bactéria bacteriófago. Ele prefere entrar na bactéria primeiro, antes que as outras células, mas tem vírus direto na célula, tá? O Covid em si, ele é bacteriófago ou não?
Fala de novo. O Covid em si, ele é bacteriófago ou não? O Covid, ele é um pouquinho de cada. Ele consegue entrar tanto nas bactérias, como ele consegue entrar nas células boas, saudáveis. Por isso que a progressão dele é muito rápida. Hoje ele está com 25% do pulmão funcionando, amanhã já está faltando, já está com 50% comprometido. Então ele é muito rápido, porque ele consegue tudo, entendeu? Teve um amigo meu que morreu esse tempo atrás e foi mais ou menos o seguinte: ele se recuperou do vírus do Covid, porém teve uma bactéria que se manifestou no pulmão e causou complicações para ele e ele acabou morrendo por conta disso. Na verdade, o que acontece muito, Ian? O intubar da Covid é um ato de vida, porque aquela pessoa não está conseguindo respirar mais com catéter, né, com a máscara de oxigênio. Então, a última forma de tentar fazer com que essa pessoa respire é a ventilação mecânica, então intuba. Mas acontece que o ato de intubar, ele deixa aquela pessoa suscetível a ela ter aí algumas infecções respiratórias, ocasionadas até por bactérias. A gente sabe que essa pessoa, ela tem grande chance de ter uma pneumonia bacteriana, né? Assim como ela ter infecção bacteriana, aí, que ocasiona o derrame pleural, que é a água no pulmão, né? Ocorre o derrame pleural. Então, é muito comum uma pessoa que está na UTI, ela ter pneumonia após um grande período que ela está lá dentro, porque aquela bactéria, normalmente, ela fica ali e ela é resistente, por isso que vocês já viram que a UTI é gelada. Vocês já devem ter visitado alguém na UTI, vocês viram que lá a temperatura ela é mais amena, né, para tentar evitar as bactérias que gostam mais do calor. Mas a gente tem aí, a partir do momento que a pessoa foi entubada, ela fica mais suscetível a ter essas infecções, né, pulmonares e ter aí a pneumonia e ter complicações respiratórias a partir desse momento, mas ou o médico entuba para ver se a pessoa consegue respirar, e se vir uma bactéria, ela conseguir combater, ou a pessoa, ela não entuba e a pessoa morre sem respirar. Então, assim, antes entubar e tentar do que não, né? Eu tenho uma amiga também, que semana passada, ela está com 1 ano de casada, e os dois, ela e o esposo, tiveram Covid. Ela está com 25% do pulmão comprometido, ela está em quarentena, mas o marido dela teve que ser internado, entubado, e ele faleceu. Novinho, 28 anos. Né? Não tinha nenhuma complicação. Ele teve derrame pleural, uma bactéria no pulmão, ele estava já há 15 dias, acho que 15 dias já entubado, e essa bactéria ninguém conseguia matá-la, até que ele faleceu na sexta-feira, né? E o pior que a cepa deles é da cepa de Manaus, ela está isolada, vocês imaginam o luto dessa pessoa, ela não pode ganhar um abraço da gente, né? A gente liga, conversa, chora junto, mas não pode abraçar. Então, assim, a pessoa ela ter que melhorar para sofrer o luto é muito difícil, né? Então, o problema maior da Covid é isso, é você não ter a condição de despedir dos entes queridos para quem fica, e para quem está doente, a parte respiratória, né, é a mais acometida, por isso que a Covid entrou como síndrome respiratória, certo? Porque o nome do vírus da Covid é SARS-CoV-2. Ah, professora, mas teve o SARS-CoV-1? Sim, teve ele já no ano de, acho que foi 2005, apareceu, mas agora veio o SARS-CoV-2, que é mais forte, com outras características, né? Nossa, é triste, triste, triste. Professora, então em 2005 tiveram pessoas acometidas pelo esse SARS-CoV-1? SARS-CoV-1, mas não era Covid, tá? Era uma doença respiratória que matou muitas pessoas, mas não foi no Brasil, né? Foi na China, Japão e África. E aí, esse vírus,
agora, já foi comprovado semana passada que não foi criado em laboratório pela China, como algumas pessoas falaram aqui no Brasil. Ele foi encontrado em um morcego, certo? Ele foi encontrado em um morcego no mercado de Wuhan, que lá eles comem, né, alguns animais silvestres, e aí esse morcego estava no mercado municipal, foi comprado, foi alimentado, e aí foi encontrado o SARS-CoV-2 nele, porque ele tinha uma modificação do SARS-CoV-1, mas era a mesma base do vírus, só que com mutações, por isso que ele é o SARS-CoV-2, né? Então, lembra, nome do vírus da COVID, SARS-CoV-2. Então, eu vou falar o vírus SARS-CoV-2. Toda vez que vocês falarem a doença, é a coronavírus. Toda vez que vocês forem falar a doença, é a COVID-19. Então, é feminino. Ó, a doença, COVID-19. Toda vez que vocês forem falar o vírus, é o coronavírus ou o SARS-CoV-2. Tá? Para vocês não falarem errado. Eu vejo no jornal, né? Eles falam, porque é a coronavírus. Ó, vírus é masculino. É o coronavírus, o SARS-CoV-2. A doença, a COVID-19. Aí tem gente que fala, porque o cara tá com o COVID-19. Não, é a doença, é feminino. Para vocês não falarem errado mais, tá? Mas não é só na China, não, Ian. Na China, no Japão, na Tailândia, na África, se come morcego, se come insetos, tá? É porque nós, no Brasil, não temos essa cultura. Só para vocês verem, a cultura do escargot, a lesma, né? É cultura chiquetérrima na França. Carérrimo. Professora, né? Aí eles falam assim, se tivesse cozinhado morcego. Se tivesse cozinhado morcego, o vírus teria saído dele? Depende da temperatura, porque tem vírus que com a temperatura maior ele fica mais contaminante. E tem vírus com a temperatura maior, ele morre. Então vai depender muito... Da raiva, se fritar um morcego, ele morre? Não, porque vai depender muito de quanto tempo que aquele animal está com o vírus, certo? Então, por exemplo, professora, porque eu fritei. Vamos pensar lá quando vocês tiverem parasitologia, certo? Eu tenho aqui uma carne de porco para fazer. Eu não como carne de porco, só em bacon, só para vocês verem. Depois da aula de parasitologia, eu parei. Por quê? Vamos dizer que tem uma tênia sólida, uma solitária, né? O ovo, ou a solitária em si. Se eu só frito, a fritura é muito rápida, mesmo que eu tenha temperatura elevada, ele pode não morrer. Se eu só asso a carne como vocês gostam, mal passada, que eu gosto de carne queimada, a pessoa pode estar se alimentando do verme e do ovo, só da carne assada. O correto é cozinhar, fritar depois ou assar depois, mas passar pelo cozimento primeiro, porque ele só vai cozinhar a partir do momento que ele tem uma temperatura ótima. E essa temperatura ótima para depois fritar, para depois assar. Então, tem que fazer tipo dar uma ferventada nele para depois fazer ele. Isso. Então, qualquer carne, você teria que cozinhar primeiro para depois fritar, ou cozinhar primeiro para depois assar, para evitar a questão dos vermes, por exemplo. Então, a gente sabe que tem algumas bactérias que são resistentes à temperatura alta ou à temperatura baixa, por isso que ocorre aí a pasteurização, assim como a gente tem alguns vírus que eles gostam muito da temperatura baixa, e outros que gostam muito da temperatura alta. Então, vai depender muito do local e etc, tá? Pois é, só para lembrar, né, a COVID, que a gente conhece tanto, vocês viram que eu falei a COVID? Vocês nunca mais vão falar errado, ou COVID?
a COVID é a doença. Então, tem muitos locais que já se sabe, né, para a galera da veterinária, e a gente já sabe que a COVID, ela já é estudada no meio animal há muito tempo, né? Já existe a vacina. Quando você vai aplicar a vacina no seu cachorrinho, quando ele já está tomando as vacinas, você vai ver lá que uma delas, né, é para o coronavírus. Então, a deles é específica para animal, né? Então, já era estudado há muito tempo do SARS-CoV. Só que aí não era ocasionado para o ser humano, como aconteceu com o SARS-CoV-2, que a gente começou a verificar aí, certo? Por enquanto. Muita informação hoje, gente. Como é que tá a cabecinha? Professora, Ô, Isa. uma pergunta. Aquelas doenças que você estava falando que a catapora é causada por DNA ou RNA? Catapora é DNA. Certo? Não. Varíola, herpes, catapora, tudo é DNA, essas aqui, tá bom? RNA são as primeiras, que é febre amarela, dengue, AIDS e algumas gripes, como influenza, são todos com transcriptase reversa. Certo. Como é que tá a cabeça de vocês? E a herpes zoster, mesmo que a catapora? Herpes zoster é do vírus da catapora, não é o vírus da herpes, tá? Bagunçada, né? Cansado? Muita informação? Porque agora vem a parte fisiológica da COVID. Será que vocês dão conta hoje? Agora vem falando sobre proteína K. Deixa eu ver. Cabeça tá meio termo? Então, vamos fazer assim. Vamos passar a atividade de hoje e a gente deixa a parte fisiológica da COVID para a semana que vem. Ok? Porque eu quero que vocês deem aula para as pessoas sobre a COVID. Tá certo? Então, eu passo a atividade, vocês vão... Hoje a gente não fez intervalo, né? A gente passou direto. Então, vocês vão ter aí 20 minutinhos, 25 minutos para fazer os exercícios, tá? Eu vou abrir lá a postagem, lembrando que eu não coloquei data, mas se você fizer hoje vai ser ótimo. Vamos lá para o exercício? Bora lá. Atividade 2 ou atividade 3, gente? Essa é a 2? 3. 3? Atividade 3. Então, vamos lá. 1. Vírus, né? Deixa eu colocar aqui vírus. Atividade 1. Explique a diferença de vírus e bactéria quanto a estruturas. 2. Qual a diferença do vírus com RNA e vírus com DNA? 3. Agora eu copio aí no chat para vocês, para quem não estiver enxergando direito. Tá pequenininho, né? Deixa eu ver se eu aumento. 3. O que é transcriptase reversa e qual sua importância para os vírus? Que é transcriptase reversa e qual sua importância para o vírus?
Porque pode-se dizer que o vírus não é um ser vivo? Por que pode-se dizer que o vírus não é um ser vivo? 5. Explique como é o vírus. Cada uma das doenças abaixo, não deixando de falar sobre a forma de contágio e de prevenção. Então, letra A, dengue, B, febre amarela, C, hepatite A, D, hepatite B, E, fora, F, varíola ou varicela, FG. Não, AIDS ainda não. Gripe. G, H1N1. HI. Gente, tem pneumonia viral, tem pneumonia bacteriana, que é a mais perigosa, e tem pneumonia por outros parasitas, mas eu vou perguntar aqui pneumonia viral, tá? Presta atenção na hora que vocês forem pesquisar, para não pesquisar sobre a bacteriana. Pneumonia viral. Herpes, as outras que a gente já viu, não vou perguntar aqui de novo, não. Professora, nessa questão aí, é só pra gente falar, tipo assim, se o vírus é de forma RNA ou DNA? Mas eu pedi aqui, ó, falar sobre a forma de contágio e também a forma de... Sim, eu falo na parte do vírus, que é pra falar, tipo assim, é um vírus que contém RNA, aí um depois vírus fala sobre a forma de transmissão e a forma de prevenção de tal doença. Isso, gata. Você vai falar para mim desse jeitinho, se é RNA, se é DNA, se ele é pego por vias respiratórias, por contato, isso e aquilo, tá? E ele se previne da seguinte forma, tem vacina, não tem? Essas coisas assim. Pneumonia viral, acho que tá bom. Sarampo. Vamos só essas 10. Essa é a 5. Você vai pôr no chat? Já tá no chat, Leandro. Não, aqui. Ah, tá. 6. Sobre a AIDS, fale sobre como ocorre a multiplicação do vírus e por que é tão difícil encontrar a vacina para esta doença. Por último, 7, explique o que é o AZT ou coquetel de
coquetel de medicamentos para a AIDS. J. Poxa, eu não copiei, peraí. É aí. É no chat, tá? Às 7. Ela está aqui marcando para daqui uma semana, como eu sempre falei para vocês. É somente para vocês se organizarem. Quem puder fazer hoje, aproveitando o finalzinho da aula, façam hoje, né? Para não deixar acumular as atividades. Combinado? Então, hoje é essa parte. Eu não perguntei nada de Covid hoje. Vocês viram, né? Porque semana que vem a gente inicia desde o histórico até as formas da fisiopatologia da doença, que a gente vai estar falando do vírus e não do paciente, como que fala na televisão toda hora. Combinado? Essa parte da Covid ficou para a semana que vem, que a gente vai falar mais dela. Certinho, gente? Todo mundo está entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Para depois vocês não ficarem perdidos aí? Perguntando? Diga, pergunte hoje. Diga. Tem uma curiosidade. O vírus, quando você falou que o RNA pode transformar em DNA, né, dentro da célula. Tem como, se ele for DNA, transformar em RNA ou não? Tem como fazer o inverso, mas aí não é pela mesma proteína, não é a transcriptase reversa e é mais difícil. Normalmente o vírus que ele já vem DNA, ele continua DNA, certo? E aquele vírus que ele é RNA viral, ele pode virar o RNA viral pode virar o DNA viral. Professora, Diga. a número 5, se explique como é o vírus, é para colocar o nome dele e o que mais? Vou falar de novo para vocês. Como é o vírus? Se ele tem DNA ou se ele é RNA, certo? Vocês vão falar aí como é a forma de contágio. Vamos dar o exemplo aí da febre amarela. É um mosquito vetor, o Aedes, tal. E a forma de prevenção, se já tem uma vacina. Febre amarela tem vacina, dengue não tem. Né? Então, vocês vão explicar sobre essas formas de contágio. Não deixem de falar se ele nessas 5 aqui. Deixa eu colocar uma observação aqui no exercício. Uma observação aqui no 5. Explique como é o vírus de cada uma das doenças abaixo. Se ele é RNA ou DNA, principalmente, tá? E se ele acomete as pessoas, como ele se ele é resistente, se ele não é, se ele tem vacina, se ele não é, as informações que você tiver sobre ele. Entendeu, Tainara? Entendi, obrigada. Eu, por nada. Mas alguém tem dúvida em alguma dessas questões? Quer aproveitar para falar agora? O que você colocou aí? Se ele é RNA ou se ele é DNA. Na 5. Certo, Leandro? Professora, Oi, Isa. a 2, tô falando, assim, você pede a diferença, né? Falar que, por exemplo, no RNA tem a transcriptase reversa, é isso aí? Não sei, peraí. 2. Qual a diferença do vírus com RNA e do vírus com DNA? Não, você vai explicar. O vírus que contém RNA, ele tem o ácido desoxirribonucleico, ou tem o ácido ribonucleico. Vocês vão explicar o que é esse vírus com RNA e o que é um vírus com DNA. Aí, na de baixo, vocês vão falar sobre a transcriptase reversa. Você pode até citar do RNA, tá bom? Mas eu quero saber a diferença do RNA com o DNA viral. Tá bom. Certo? Na 3 vocês vão falar sobre o que é a transcriptase reversa, que é a enzima que faz a modificação do RNA viral para o DNA viral.
Certo? Vocês estão copiando ainda? Então, vocês têm mais 20 minutinhos de aula, aproveitem para fazer agora, que a cabeça ainda está... vocês ainda estão lembrando. E deixa eu postar aqui já o slide para vocês. E vai ficar mais fácil, né? Ah, não é arquivo, não. Aqui está o link para os slides para vocês, atividade, e aqui, só o da aula que ainda não está. Certo? Certinho? Estou vendo que já tem uma galera conversando nos outros grupos aqui do lado, já me abandonaram, então, ó, fiquem com Deus, tá? Se cuidem durante essa semana, fiquem com Deus, e a gente se vê, alguns a gente se vê na sexta, outros semana que vem. Beijo, ó. Se cuidem, gente, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo que eu respondo vocês 10 vezes se for preciso.